Então, nós estamos agora já ao vivo e a cores pelo Facebook, aqui com a nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web rádio Estação da Luz, aqui de Natal, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita Potiguar. E é um momento de muita alegria, porque é uma das bases da nossa rádio, é justamente a possibilidade de abrirmos para todas as vertentes científicas, religiosas, filosóficas. E hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Alexandre Luzirde e José Vanderlei, o autêntico, do Brasília Off Network, né? Brasil Off Net, que é e eles vão trabalhar hoje a ufologia e a espiritualidade na atualidade. E o bom é que eles estão vindo agora do encontro no Piauí, não é isso? Boa noite, Alexandre, tudo bom? Boa noite. Nós acabamos de encerrar o segundo fórum online de ufologia e espiritualidade, organizado pela UFO Piauí, através do nosso irmão lá, o César Crispim, que deve estar nos vendo agora nesse momento, né? É um trabalho incansável, ele estava fazendo uma campanha para levantar cestas básicas lá para o interior do Piauí, do Maranhão, para os nossos irmãos que estão mais necessitados, né? No primeiro fórum nós conseguimos levantar 220 cestas básicas, contribuições dos espectadores, né? E agora nós encerramos ontem, né? E agora vamos ver quanto isso vai ser, quanto foi gerado de cestas básicas para o pessoal, né? Mas de qualquer forma, foi um sucesso de audiência, foi fantástico ter a oportunidade de servir ao próximo através do esforço aí do Crispim, lá no Piauí, no Maranhão. Crispim é uma capacidade, meu amigo. Esteve aqui com a gente uma semana, nos abrilhantou com a sua verba, com o seu conhecimento. Ficamos aqui extasiados, na verdade. E meu amigo José Vanderlei, que é pernambucano, mas tem raízes natalenses, porque o seu pai era daqui, o seu José Vanderlei, advogado, né? Escritor, escreveu um livro também, estávamos conversando antes. Boa noite, meu amigo Vanderlei. Como é que vai essa força? Obrigado por ter aceito o convite. A gente vai conversar sobre ufologia. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite. Realmente é uma oportunidade que é aberta para falar sobre a nossa ufologia, que no momento vai trazer muitas discussões e muitas verdades que há muito tempo estavam escondidas. E acredito que vai ser brilhante, tanto a palestra do Alexandre, como foi na UFO Piauí, que ele tem muitas informações interessantes a falar sobre a ufologia, e a gente faz aquele complemento necessário para que seja uma grande palestra hoje. Graças a Deus. Olha, eu tenho que agradecer aqui ao vivo e a cores o nosso irmão Crispim, porque foi ele que passou os contatos de vocês, e é por ele que nós estamos aqui hoje realizando esse trabalho que eu gosto muito, porque vocês me conhecem como Tavares, mas o meu nome todo é Elielson Tavares. Então, se tirar as outras letras, deixar o E e tirar as outras letras e botar o T, eu sou um extraterrestre até no nome. Então, desde pequeno, Elielson Tavares é extraterrestre, não tem para onde, queira ou não queira. Mas como nós somos um programa espírita, nós vamos pedir permissão a vocês para fazer a leitura do ponto do Evangelho. E o que é que nós escolhemos? No Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, há muitas moraram na casa do nosso Pai, quando Jesus falou que nós não estávamos sozinhos, que ali nos libertou da solidão cósmica. Mas antes disso, nós queríamos pedir a anuência dos bons espíritos, que estão sempre conosco, nos envolvendo nas suas ternuras, nos nossos irmãos de outras possibilidades evolutivas, que conhecemos como extraterrestres, que também são trabalhadores da seara de Jesus e do Pai Amantíssimo, para que possamos iniciar num clima de muita paz, muita harmonia, muito amor, o nosso estudo com os nossos irmãos da ufologia. E assim, procedendo, pedimos autorização para iniciarmos. E vamos ler aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, uma passagem da vida de Jesus que foi registrada por João 14, de 1 a 3. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim,
credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou para preparar o lugar, e depois de ter ido e preparar o lugar, voltarei e retornarei vocês para ficarem comigo onde eu esteja até os fins do tempo. Se fosse aqui no Nordeste, meu amigo Vanderlei, meu amigo Alexandre, Jesus não teria falado não se turbe, mas teria dito assim, não se aveste, não se apoquente, né? São palavras bem nordestinas, não fica atarantado, mas como estava lá do lado, não se turbe. Mas isso, um dos pontos principais do Espiritismo é as muitas moradas, as diversas moradas, é um dos 5 pontos principais do Espiritismo. Deus, Jesus, mediunidade, vida após a vida, reencarnação, a comunicação, que é a mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós estamos falando basicamente a mesma língua. Meu amigo Alexandre, qual foi o tema da sua palestra lá no Piauí nesse último final de semana? Foi a ufologia e a atualidade, é isto? A ufologia na atualidade, né? O que é que está ocorrendo em termos de revelações, de confirmação das provas contundentes com relação à ufologia. Porque no passado, muitas pessoas não tinham a informação, não sabiam do que se tratava, mesmo porque não havia a existência da internet, né? E hoje em dia, através da internet, a abertura, né, da globalização, a democratização das informações através da internet, então ficou muito difícil se esconder esta questão da verdadeira, né, da existência de seres extraterrestres que nos visitam aqui na Terra, né? E na minha palestra eu abordei nada mais nada menos que os principais protagonistas da ufologia mundial, né? Que foram, por exemplo, o físico nuclear Stanton Friedman, né? Esse aí trabalhou para grandes empresas norte-americanas, TRW, Douglas & McDonald's, entre outras, né? E ele teve compromisso a sua vida exclusivamente para pesquisar e levar ao público informações contundentes da presença alienígena. Por exemplo, houve uma pergunta que fizeram mais cedo, né? Comparação com o caso Roswell versus o caso Varginha. Vejamos só, o caso Roswell aconteceu em 1947 e só foi em 1986, através desse físico nuclear, Stanton Friedman, que foi, de fato, levado ao público. Ele que começou a investigar, foi lá para o estado do Novo México, levantou todas as informações e reabriu a questão do caso Roswell. Quem quiser ver informações sobre isso aí, basta ir lá na internet e botar Roswell, R-O-S-W-E-L-L, Roswell, o caso Roswell, vai ter muita informação aí verídica com relação a isso, né? Depois, em relação ao caso Varginha, a grande diferença aí, levaram mais de 20 anos para que este assunto fosse levado a público. O nosso caso aqui, que ocorreu em 1996, o caso Varginha, quando aconteceu, foi já imediato jogado na imprensa, na mídia global, vieram pessoas de outros países verificar o que aconteceu aqui no Brasil, né? E foi um caso muito importante. Só esse caso aí é uma palestra de 3 horas, pelo menos, porque tem muito detalhe. Não foram só aquelas 3 pessoas que aparecem na televisão aí dando entrevista para as meninas, houveram centenas de outras pessoas que viram e participaram desse caso, né? Aí eu abordei também o caso do físico nuclear, o Bob Lazar. Esse aí foi o caso mais importante, na minha opinião, com relação à questão ufológica. Por quê? Mera e simplesmente pelo fato de ele ter descoberto que o sistema de propulsão das naves extraterrestres usava um elemento 115, o qual não existia na nossa tabela periódica naquela ocasião. Era um elemento simplesmente não existia, e ele chegou a público e disse, olha, o elemento tem tantos isópodos e assim, assado, da maneira científica, ele foi lá e explicou como é que funcionava
o sistema de propulsão das naves. Isso é uma outra tarefa que eu posso dar exclusivamente só nesse caso aí do Bob Lazar. Então, ele revelou ao mundo a existência desse elemento e muitos anos depois, em 2003, se não me engano, através de um laboratório na Rússia e outro na Suécia, que sintetizaram pequenas partículas desse elemento, que na verdade, gastaram milhões de dólares e poucas partículas foram criadas a partir desse elemento americio, que é um elemento químico que foi doado pelos Estados Unidos na tentativa de sintetizar o elemento 115. Então, a partir de então, só a partir de 10 anos ou mais depois, foi que entrou na tabela periódica nossa, né, como a conhecemos, o elemento 115. Né? Também nós falamos aqui sobre o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. Esse aí chegou a público em 2005 e disse, olha, gente, o caso extraterrestre é verdadeiro, os Estados Unidos têm naves lá guardadas, né, estão tentando fazer engenharia reversa para obter essa tecnologia para usos militares, meramente para uso. Inclusive, muita gente me pergunta por que os extraterrestres não vêm aqui e se apresentam uma só vez. Veja só, nós somos uma raça altamente agressiva, altamente primitiva. É a mesma coisa eu perguntar a você, telespectador, você bateria um papo com as formigas? Claro que não. Né? Nós somos tão atrasados que eles nos veem assim como os seres muito agressivos e talvez até mesmo irracional de uma certa maneira. Né? Então, Paul Hellyer foi outro também que falou sobre a existência e abertamente, através, inclusive, de um programa internacional de televisão, ele veio a público, e isso aí surpreendeu a maioria das pessoas ligadas ao grupo G8, que são o grupo de países mais ricos do mundo. Como é que uma pessoa de alto escalão, encarregado do Ministério da Defesa de um país, né, como o Canadá, país do primeiro mundo, chega a uma revelação como essa, dizendo que, sim, existe extraterrestre, sim, eles estão entre nós, e já faz muito tempo que eles estão aqui conosco, há muito tempo mesmo. Na verdade, há milhões de anos que eles nos visitam, que eles nos observam à distância, né? Procurando sempre não intervir na nossa questão do dia a dia. Na verdade, eles estão muito preocupados com a nossa autodestruição. Vejamos só, nós fizemos do planeta um verdadeiro laboratório o que não deve ser feito no planeta. Ou seja, nós estamos literalmente destruindo, nós estamos literalmente poluindo, tanto o ar, quanto a água, quanto o solo, de todas as maneiras possíveis. Né? E eles estão muito preocupados com isso. As pessoas dizem assim, deveria ter medo dos extraterrestres? Não, eles que têm medo da gente. São eles que têm uma grande preocupação em não chegar perto da gente por causa da nossa natureza agressiva, que quer simplesmente pegar a tecnologia deles para fazer uma engenharia reversa para desenvolver armas de destruição em massa. Também falamos sobre o ex-ministro, na verdade, era um funcionário do Ministério da Defesa da Inglaterra, conhecido como o Nick Pope. Né? Nick Pope foi até comparado com aquele cara do programa Arquivo X, né? O personagem que fazia lá o Arquivo X, né? Eu não me lembro o nome dele agora no momento, então, ele era o cara encarregado... Mulder. Como é que é? Mulder. 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 Exatamente. Ele era encarregado do departamento que investigava os OVNIs. Obviamente, nem tudo que a gente vê que é registrado é OVNI. 95% das ocorrências ditas como ufológicas não são ufológicas, são fenômenos aéreos, confundido com aeronaves, fenômenos atmosféricos, entre outros. Então, esses 5% ou menos foi que ele foi atrás, buscando realmente revelações do que se trata, porque essas naves começam a fazer manobras impossíveis no nosso atmosfera, chegando de 25 mil a 30 mil km por hora, fazendo curva de 90 graus, sem parar, desafiando a lei da inércia. Né? Por exemplo, se você tiver uma ideia,
Se eu for a 25 mil quilômetros numa reta e fazer uma curva a 90 graus, toda a minha massa, todo meu corpo, se esmagaria contra a fuselagem da nave. E eles conseguem não só controlar a gravidade, mas como a inércia dentro daquele ambiente que eles criaram, né? Outro físico, ativista que esteve aqui em Recife no ano passado, por sinal, o Nick Pope, esteve com a gente, conosco na ocasião. Diga lá, Vanderlei. Lhe interrompendo, mas fale o que o Nick Pope disse aqui no Recife, quando nós fizemos aqui uma palestra. Muito importante isso, para que seja dito para o Brasil todo. Exatamente. Ele chegou a pedir desculpas pelo fato de ter negado o caso Varginha. Ele disse que se tratava de uma mentira e tal, mas ele estava sob extrema pressão para... Alexandre, avise, informe ao nosso público quem é o Nick Pope, quem foi ele, para que a gente tenha uma ideia da declaração que ele afiançou em Recife, para termos uma magnitude da ideia. Como eu falei, ele foi um funcionário do Departamento de Defesa encarregado justamente de fazer investigações sobre o fenômeno UFO. Ele era o cara encarregado de analisar, inclusive ele teve contato com ex-militares na época, né? Que, inclusive, controlador de voos também, que disseram ter visto naves e tudo mais. Então, ele estava encarregado de fazer essa investigação para determinar se era ou não uma ameaça para o sistema de defesa da Inglaterra. E voltando ao assunto aqui no Brasil, no Summit de 2019, ele pediu desculpas ao público brasileiro pelo fato de ele ter dito que não existiu o caso Varginha, que era tudo mentira. Ele chegou a dizer assim, pessoal, eu me sinto envergonhado de ter dado essa declaração porque eu estava sob pressão para criar uma desinformação. E, na verdade, isso foi verdade. O caso Varginha é um dos maiores casos da ufologia mundial. Acredito ser até maior do que o caso Roswell, tá certo? E foi logo revelado. Vamos para frente agora. Passando, depois do Nick Pope, nós tivemos um físico aqui também, internacionalmente conhecido, o nome dele é Stephen Bassett. Esse aí dedica também parte da vida dele nos Estados Unidos, ele é norte-americano, né? Ele dedica parte da vida dele em investigar esse fenômeno, em ir lá no Congresso, pedir a abertura dos arquivos. É um trabalho incansável para ele está sempre na vanguarda, trazendo informação sobre o assunto. Aí nós estamos falando de um cara muito, muito importante mesmo para a ufologia mundial, né? Também abordamos o aspecto do ex-presidente dos Estados Unidos, o finado Ronald Reagan, né? Eu morava na época lá, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, e quando todo presidente assume a Casa Branca, eles recebem um briefing de vários assuntos. E um desses briefings foi justamente sobre o fenômeno UFO, né? O fenômeno ufológico. E o presidente foi lá em uma determinada ocasião, foi na ONU, fez um discurso belíssimo, inclusive fez uma pergunta: imagine só, se de repente nós nos depararmos com seres extraterrestres nos visitando aqui na Terra, de repente as nossas diferenças entre vários países se terminariam em função de nós nos unirmos para combater o inimigo comum. Já aí, ele estava dando uma declaração, tá? Que nós estávamos sendo visitados por seres extraterrestres. Foi muito corajoso da parte dele ir na ONU e dar essa declaração, levantar essa questão, né? Foi uma mensagem subliminal dizendo que nós sim estamos sendo visitados por seres extraterrestres, né? O físico teórico também, norte-americano de origem japonesa, Michio Kaku, né? Esse aí também dá centenas de palestras sobre o fenômeno. Inclusive, ele foi um dos criadores da teoria das cordas, que foi iniciada lá atrás com Albert Einstein. Ele é colaborador dessa teoria, não sei explicar no momento como é que funciona, mas sobre talvez a forma que
esses seres transladam no universo, né? E ele é muito, muito conhecido. Para quem quiser entrar na internet, procurar lá, físico Michio, M-I-C-H-I-O, Kaku, K de quilômetro, A de Alexandre, K de quilômetro, U de universo. Michio Kaku. Ele é altamente, é um cientista físico, teórico, importantíssimo na ufologia. Então, aí tem mais uma pessoa falando sobre o fenômeno. Também que abordamos aqui o ex-agente no Pentágono. Veja só, agora em 2017, esse agente trabalhava, ele era o cara encarregado de um programa secreto de investigação de ameaças aéreas anômalas nos Estados Unidos, o qual tinha um orçamento de 22 milhões de dólares que eles gastavam por ano nesse assunto, né? E ele simplesmente, eu adoro o que eu faço, mas o povo americano e o pessoal no mundo todo não sabe da existência desse programa. Aí, antes de ele pedir demissão, copiou 3 vídeos feitos a partir da Marinha Americana, né? De caças F-16 Hornet, e liberou para o mundo. Filmagens feitas pelo próprio militar, pela Marinha Americana, que somente 2 anos depois da revelação foi que eles admitiram que, assim, essas filmagens são reais. Aí depois criaram uma controvérsia, não podia ser uma falha do equipamento, mas aí estava. Os pilotos que estavam na época, deram várias entrevistas, entendeu? Está também aí na internet. É muito importante a fala deles, porque eles simplesmente disseram assim: nós não sabemos do que se trata, eles têm uma tecnologia altamente avançada, eles conseguem uma liberdade de locomoção na nossa atmosfera fantástica, coisa que nenhum avião dos mais modernos que nós temos no mundo não consegue fazer essas manobras, né? Então, foram esses os principais assuntos. E eu gostaria também agora de levantar uma questão que muitos perguntam: o que é ufologia, o que é UFO, o que é OVNI? Bom, UFO e OVNI são as mesmas coisas. São as mesmas coisas. Só que Ô Alexandre, deixa eu só fazer o seguinte aqui, porque tem uma pergunta entre as muitas que chegaram aqui, e eu vou fazer questão de colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo, porque o pessoal justamente fez a pergunta, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Que é o caso de Varginha que ele está perguntando. Aqui. O caso de Varginha dá 2 programas, só de informação. Maravilha, então vai fazer. Aí, a Eliane, de Santa Catarina, diz: qual é a diferença entre OVNI, que acho que ela acentuou ali, e UFO? Porque aí a gente que é de fora, que é leigo, acha que são 2 coisas diferentes, mas parece que é tudo assim, por exemplo, um caminhão de japonês, é tudo igual. É a mesma coisa. Vejamos só, a UFO é a sigla em inglês, significa Unidentified Flying Object. UFO, Unidentified Flying Object. Que em português significa objeto voador não identificado. Daí vem a palavra OVNI, entendeu? Então é a mesma coisa. Eu preparei um pequeno texto para responder a pergunta dela, que é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. OVNIologia ou ufologia é o conjunto de assuntos e atividades relacionadas de contatos com tripulantes de naves extraterrestres, abduções, comunicações telepáticas, canalização espiritual, agroglifos, que são aqueles desenhos feitos nas plantações de trigo que ocorre em vários países, inclusive no Brasil, né? Acontece isso, lá no sul do país, em Poaçu, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mutilações de gados, bode e entre outros animais sem explicações plausíveis, período de tempo perdido sem lembranças, marcas repentinas do corpo sem explicações também plausíveis, fenômenos anômalos dentro de casa que aconteceram com pessoas que foram abduzidas,
marcas de pouso de naves no solo da Terra, entre outros, os quais têm sido objeto de investigações por militares, governos de vários países, inclusive aqui no Brasil. FBI, a CIA, o Vaticano, os jornalistas, cientistas, físicos, ufólogos e registros de cidadãos comuns ao redor do mundo, com mais de diversos tipos de experiências, entre outros. Resumindo, isso aí é o que é a ufologia, ou ovinologia, né? Como se tem aí. Você quer colocar alguma outra pergunta aí, para já ir já matando as perguntas? Tem uma aqui muito interessante, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, e eu queria um pouquinho da participação do meu amigo Vanderlei, né? Quando foi criada a ufologia, por quê? O Júnior, que é um cadeira cativa, que é o maior perguntador depois de Kardec, é o Júnior, aqui de Nova Parnamirim. Então ele pergunta assim, quando é que foi criada a ufologia, não é isso, querido? A ufologia, na verdade, começou na queda, estou falando da ufologia contemporânea, né? Começou certo. Em 1947, quando caiu no deserto de Roswell, no estado de Novo México, nos Estados Unidos, a primeira nave, que no começo, né, o militar disse, olha, caiu uma nave extraterrestre aqui, tal, deu uma declaração no jornal, estou resumindo novamente, tá certo? E no dia seguinte ele foi orientado a dizer, não, foi um balão meteorológico. Aí, então, começou a ufologia moderna, contemporânea. O termo disco voador foi cunhado por Arnold, quando ele estava voando, um piloto norte-americano, voando em determinada região lá nos Estados Unidos, e avistou vários discos voadores, no qual ele disse, olha, parece como se fossem uns pratos pulando nos céus, assim, né? Assim, quando você joga uma pedra na água e ela sai pulando, né? Só pulando, assim, parecia ser mais ou menos aquilo. E foi quando foi cunhado pela primeira vez o termo disco voador, né? Outros países adotam outras formas de expressar esse fenômeno, né? Mas é mais conhecido como disco voador ou flying saucer, como é dito na palavra em inglês, né? Pode mandar a próxima pergunta aí. Inclusive, Alexandre, deixa eu só fazer um complemento. Aqui no Brasil, existem várias tribos de índios, principalmente da Amazônia, que eles não falam que são discos voadores. Eles falam que são bacias voadoras ou então de fornalhas, né? Mas significa a mesma coisa, porque eles não têm como se expressar de uma forma mais atual. Então, eles expressam daquilo que eles conhecem. Lógico. Então, eles têm várias formas de falar, né? Por exemplo, a mãe d'água, que é uma bola de luz que sai correndo nas cascatas, próximo às cascatas. Então, eles não têm essas palavras para definir o que é um disco voador. Então, muitas vezes, durante toda a nossa história, nós vamos ver algumas tribos, algumas civilizações falando de forma diferente, mas se referindo exatamente ao OVNI, né? Se referindo exatamente a um objeto não identificado, que para eles era uma bacia voadora, era uma fornalha, era a mãe d'água, ou qualquer outro nome que eles queiram sejam mais similares a eles. Muito bem, senhor Alexandre. Adorei essa sua parte da bacia voadora e também da questão do disco voador. E em alguns lugares ali no Oriente Médio dizia que era uma nuvem de fogo que ia na frente, né? Porque se a gente for ver o Primeiro Testamento, vocês vão ver ele sempre falando que aquela nuvem de fogo, principalmente na saída de Moisés, então aquela nuvem de fogo, lógico, ele não sabia o que era, possivelmente poderia ser um disco voador, e o que está no céu é uma nuvem, né? Cada um chama do jeito que quer. Aí já quem está com você, o Vanderlei, vai começar contigo. O Pires, desculpa, das Quintas, pergunta assim, a ufologia pode ser considerada uma ciência, apesar de ser uma ciência nova, como o nosso Alexandre falou, começou basicamente em 1947, mas ela já é aceita como uma ciência a nível mundial, Vanderlei? Não, infelizmente a ufologia ela não é tida como ciência, embora
ela utilize da ciência para comprovar todos os fenômenos dos OVNIs, né? Por exemplo, nós temos as avistações, nós temos as investigações de plantações, nós temos pessoas ligadas à arqueologia, onde demonstram mais tipos de informações, né? Nós temos os petróglifos, os geóglifos, os agroglifos. Então, existem exatamente profissionais no mundo todo que fazem e contribuem para demonstrar o fenômeno UFO, ou ovnologia. Mas ele não é tido ainda como ciência. Inclusive, teve um debate e alguns cientistas disseram o seguinte, que já era tempo da ciência se preocupar com isso. E quando ela começar a fazer essa pesquisa, eles vão ter que agradecer exatamente aos pesquisadores ufólogos, porque vão trazer à luz várias informações que eles vão começar do zero. Então, nós hoje estamos num tempo de descobrir, né? E eu falo muito às pessoas o seguinte, você iniciou o programa com uma passagem, né? Uma passagem, né, que a casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou dar uma outra passagem muito interessante, que é o seguinte, o meu reino não é deste mundo. E muitas pessoas me perguntam, você acredita em extraterrestre? Então, aqui eu vou só fazer um parêntese, sem querer, de maneira nenhuma, ofender qualquer tipo de religião. Mas pense o seguinte, se todos creem em Deus, e Deus diz, segundo a Bíblia, que é a maioria, é o livro mais conhecido dos brasileiros, né? Não que não esteja em outros livros, mas relatando exatamente a Bíblia. Ele diz, Deus criou os céus e a terra, e nela ele criou todas as vidas, inclusive o homem. Então, nós podemos já confirmar que existe uma forma, seja Deus, uma forma éter, seja ele energia, seja ele astral, seja ele qual for a designação que você der, ele não é da Terra. Os anjos não são da Terra, né? E que muitas vezes as pessoas até me falam, Wanderley, seriam os anjos os extraterrestres? São possibilidades que a gente deixa em aberto, mas você ainda não pode afirmar porque nós não temos todo esse conhecimento ainda, né? Mas nós, se prestarmos atenção, já desde o início dos tempos, né, anotados e transcritos na Bíblia, nós temos vários livros, inclusive alguns livros que foram retirados da Bíblia Católica, né, como o livro de Enoque, que mostra que Enoque foi levado numa carruagem de fogo. A mesma coisa que você falou da coluna de fogo que ia à frente de Moisés. Então, ele foi levado à carruagem de fogo e ele subiu aos céus, né? E conheceu todos os planetas. E ele fala de vários céus, né? Ele fala exatamente do tipo de planeta que ele encontrou. Ele fala, inclusive, a história dos anjos caídos, que estariam aprisionados aqui na Terra e que... é uma outra história que é bem mais à frente, seria exatamente lá na Antártida que eles estariam presos. Inclusive, nós vamos dar até uma outra palestra no próximo sábado, falando exatamente sobre a Antártida, né? As grandes revelações que estão acontecendo na Antártida. Nós sabemos que lá tem muita coisa, inclusive existe uma experiências de vários países, inclusive do Brasil, tá? E grandes relatos. Mas, para ver como a ufologia, embora ela seja a ufologia atual, foi dado o nome de ufologia em 1947, mas ela vem nos acompanhando desde os primórdios da civilização. Não é de hoje. Nós temos o caso do Enoque, como eu falei, mas temos o caso do Isaías, que foi puxado pelos cabelos, levados à porta de Jerusalém, né? A história de José, do Egito, né? Jacó, a escada de Jacó, né? Ele foi arrebatado, né? A várias outras situações. Então, isso tudo,
né, nos leva a crer, além de várias civilizações, falando de deuses que vieram do céu, né, os Anunnakis. Então, não é de hoje que se fala sobre a ufologia, mas foi dita pela primeira vez o que era ufologia há pouco tempo. Eu gostaria de lembrar o seguinte: nós estamos em 2020. Aproximadamente há 1500, quando o Brasil foi descoberto, aproximadamente por aí, foi descoberto os telescópios. Até então, todo mundo só via os céus, né, pelos olhos. Eles só observavam os céus sem nenhum instrumento. E mesmo assim, foram capazes de catalogar algumas informações muito interessantes. Em 400 ou 500 anos, nós chegamos de um telescópio aqui na Terra, pequeno, né, a mandar naves e instrumentos para fora da Terra, chegando à Lua, inclusive com o homem, indo a Marte com dois outros equipamentos, indo até a fronteira do nosso sistema solar. Antigamente, nosso sistema solar era a Terra, o centro do nosso sistema, e todos os outros planetas, inclusive o Sol, girando ao redor dela. A partir da descoberta do telescópio, foi comprovado que a Terra girava em torno do Sol. Nós tínhamos outros planetas, todos os planetas giravam em torno desse Sol, e nós não éramos a única galáxia no mundo. Que criou essa ideia de que Deus, quando construiu o universo, era só a Terra. A Terra era o centro do universo. A Terra era o centro do mundo. Tá? E hoje nós sabemos que a nossa galáxia é uma em trilhões de outras galáxias, né? Ou bilhões, como alguns falam. Para você ter ideia, hoje nós temos 9 planetas em nosso sistema. Se imaginarmos que existem bilhões de planetas pelo universo, imagine a quantidade de planetas que existem nele e a quantidade de possibilidades de vidas que existem nesses planetas. Eu vou lembrar o seguinte: muita gente fala, mas o cara lá em Netuno é muito frio, o outro, lá em Mercúrio é muito quente. Eu gostaria de lembrar que aqui na Terra, a diversidade de vidas e de pontos onde existem vidas, cada dia deixa os cientistas mais abismados. Vou dar um exemplo bem simples. Todo mundo achava que no fundo do mar não existia vida, porque não existia luz. E estão descobrindo que tem peixes, né, que produzem a sua própria luz. Junto a vulcões submarinos, dizia que não existia pela quantidade de veneno que ele soltava naquela água. Se descobriu que naquele espaço criava-se algum tipo de planta, algum tipo de animais que viviam naquela região, né? E a temperaturas até altíssimas. Então, a vida, na realidade, no universo é muito grande. Tem uma teoria que em todos os planetas do nosso sistema solar existe vida. Não tem um planeta que não existe vida. Não significa que essa vida seja igual à nossa, né? Nós aqui na Terra temos vários tipos de vidas diferentes. Nós temos os animais, temos os vegetais, temos os seres humanos, como sendo o ápice da cadeia, né? Inteligentes, ou ditos inteligentes, né? Mas existem também outros animais, que são animais, né, microbióticos, né? Amebas, que nós não vemos, mas que eles existem, e que dizem que povoam todo o universo. Os cientistas, principalmente os físicos, eles diziam o seguinte: não existe vida em outros planetas. Não tem como, não tem como. Né? Aí um físico brasileiro, numa entrevista, ele disse: esta teoria desses cientistas já não são mais verdadeiras. Ele inclusive, ele falando, eu, por exemplo, eu assino que existe vida fora da Terra. Tá?
Agora, existe uma diferença muito grande entre vida e vida inteligente. Tá? Então, nós precisamos sempre estar abertos ao conhecimento. Não significa, de maneira nenhuma, que nós estamos sós. Muito pelo contrário, nós nunca tivemos sós. Tá? Sempre existiu e existe, né, relatos desde o petógrafo. Nós, no tempo das cavernas, nós temos informações, né, desenhos de seres que não se parecem com seres humanos. Temos desenhos de naves que naquela época não existia, não tinha como ele inventar uma nave daquela. Então, no nosso universo é polvilhado de vida, né? E que, na realidade, nós precisamos estar abertos. Nós, na realidade, somos uma gota de água. Só que quando nós pingamos essa gota num copo d'água, ela imediatamente fica junto às demais e você não consegue mais identificar. Nós, hoje, somos essa gota d'água. Nós precisamos passar a ser essa quantidade de água que existe ao nosso redor, né? Nós temos hoje uma infinidade de animais e, por mais estranhos que sejam, certo? É um tipo de vida. Inclusive, na Antártica, eles descobriram um animal que nunca tinha sido visto na Terra. Tá? E é um animal perigosíssimo. Né? E cada dia descobrem mais coisas. Os cientistas ficaram abismados também, quando perfuraram o gelo da Antártica, encontraram tipos de micróbios e amebas que jamais tinham sido vistas anteriormente no mundo. Então, nós estamos descobrindo o fundo do mar, nós desconhecemos ainda as possibilidades existentes de vidas fora, dentro do mar. Então, a quantidade de vidas que existe ao nosso redor, imagine se a gente conseguisse pulverizar para o universo. A quantidade de informações que nós teríamos, a quantidade de possibilidades de contatos com outras civilizações. Muito bem, meu. Adorei essa aula sua sobre essas possibilidades que estão na nossa cara e a gente não vê. Mas, meu amigo... Ficou um pouco sem som. Tá ouvindo meu som? Eu estou. Muito baixinho. Tá. Opa, é a gata aqui me perturbando. Meu amigo Alexandre, a Lúcia, aqui de Cidade da Esperança, pergunta o que é preciso para se tornar um ufólogo? Mesmo ela não sendo uma ciência, quais os caminhos que eu devo percorrer caso eu me interesse e trabalhar com vocês, começar, como é que a gente faz para iniciar todo esse trajeto de ser no futuro um ufólogo? Bom, em primeiro lugar, um ufólogo de qualidade não deve acreditar em tudo que vê na internet, ou mensagem de WhatsApp e por aí vai, né? Porque, como eu disse, 95% dos casos não são de ufologia. Existe um movimento de contra-informação, o desacreditamento do fenômeno. Antigamente, o ufólogo não era bem visto, pensavam que eram pessoas que eram desequilibradas, né? Mas hoje em dia essa situação já mudou bastantemente. Então, continuando, para ser um ufólogo, você tem que primeiro não acreditar em tudo que você vê, né? Tem que ser bem cético da informação. Número 2, procurar um curso de ufologia. Aqui nós, da Brazil UFO Network, que é a maior rede internacional de ufologia no Norte e Nordeste, eu estou falando de ufologia científica, né? Nós estamos preparando com o Vanderlei um curso que nós vamos administrar sobre todo esse aspecto da ufologia, né? A introdução à ufologia, como tudo começou, a história das ocorrências, né? E o que vai acontecer no futuro em relação ao desacobertamento do fenômeno UFO, né? Então, o primeiro passo é não acreditar em tudo que você vê e ouve, né? Claro, né? Segundo, fazer um curso de ufologia, né? Nós estamos desenvolvendo deve haver outros aí pela internet, eu não conheço exatamente qual eu posso recomendar, né?
ler livros, inclusive a revista UFO é a revista mais antiga em circulação no mundo de ufologia, o qual eu sou consultor aqui para o Norte e Nordeste, né? Também tem muita informação, que eu diria assim, respaldada, né? Científica também, né? E o que você vê lá é pura verdade, não é outra coisa, né? E eu queria complementar a fala de Vanderlei sobre a questão de que a ufologia ainda não é uma ciência, mas ela usa da ciência para explicar os fenômenos. Por exemplo, quando desce um disco voador, marcas no solo, então essa marca são investigadas por o pessoal da química, da física, físico-nucleares, que inclusive tem material radioativo. Eu vou contar uma história para vocês, muito interessante mesmo, com relação aos agroglifos, né? Primeiro, o que é agroglifo? Agroglifos são aqueles desenhos que começaram a acontecer na Inglaterra oficialmente na década de 70 para 80, mas, na verdade, há muito mais tempo já ocorria esses fenômenos, né? E o Brasil deu uma grande contribuição para a identificação desse fenômeno. Foi lá no Sul, e foi até por acaso, né? O Jevaer, que é o editor da revista UFO, estava fazendo uma pesquisa do agroglifo que apareceu lá em Poaçu, né? E, na época, lá, mais de 10 anos atrás, não existia celular lá no interior. Ele não existia torre de celular, né? Quero dizer, melhor. E ele, dentro do agroglifo, ele recebeu uma ligação e falou: como é que está tendo um sinal aqui dentro, né? Aí, deixa eu ligar de volta. Aí ligou de volta. Tá? Aí a pessoa lá disse: olha, realmente estou te ouvindo bem alto e claro. Aí ele fez uma outra experiência. Vou sair daqui de dentro do agroglifo, vou para o lado de fora, tá? E vou fazer essa ligação novamente. Ver se funciona, né? Não funcionou. Por que não funcionou? Porque dentro do agroglifo existe um campo eletromagnético gerado. Obviamente, quando se tem um campo eletromagnético sendo gerado, é porque tem uma fonte geradora desse campo eletromagnético. Tá? Foi essa grande contribuição que a ufologia brasileira deu na investigação dos agroglifos. Tá? Isso aí foi uma coisa fantástica, porque às vezes as pessoas perguntam como determinar se um agroglifo é verdadeiro ou falso. Existe um processo de estudo do solo, por exemplo, né? Aí já entra a química, né? Quando um agroglifo verdadeiro é feito, toda a terra naquele ambiente é estéril, não tem uma bactéria. Ela se torna totalmente estéril. Inclusive, tem cientistas estudando esse tipo de radiação porque acabaria com o problema da infecção hospitalar. Exatamente. Entendeu? E o mesmo solo, que eles fazem um controle lá de fora, né? Fora do agroglifo, tem as suas bactérias e germes e tudo mais lá. Entendeu? Então, essa é outra parte científica que é feita, esse estudo de solo, é usado a química, a biologia, né? No caso aí, né? A própria astronomia é usada também para explicar o fenômeno UFO, né? Inclusive, recentemente, em 2017, a Rússia e a China promoveu um evento global, onde o Brasil foi convidado para esse evento. Foram 39 participantes do mundo todo, de 5 continentes. Eles quiseram essa reunião foi para estabelecer um protocolo de intenção perante a ONU do que vão fazer quando houver o contato oficial com essas entidades que nos visitam. Quando eu falo oficial, é um contato aberto com todo o planeta, entendeu? Então, eles estão muito interessados em fazer isso. Então, a Rússia não gastaria, e a China, né, o seu tempo, inclusive foi tudo pago por eles. A passagem foi uma semana de congresso, que foi feito lá em Moscou, por sinal, né? Então, respondendo a sua pergunta aí, novamente, né, nós temos assim, várias evidências concretas de que o fenômeno é sólido e é real. Inclusive, o Brasil foi o primeiro país no mundo, oficialmente, a admitir
a existência do fenômeno UFO, quando, em 1954, houve um inquérito militar, o que já havia naquela época, né, as aparições em solo brasileiro, ou nos céus brasileiros, né, e a investigação levou à seguinte conclusão, inclusive chamaram jornalistas da época e tudo mais, né, e foi concluído o seguinte, que o fenômeno é sólido, é verdadeiro e não é uma ameaça para a segurança nacional, como muitos dizem por aí, se é uma ameaça. Não é, né? Muito pelo contrário, nós que somos a ameaça para eles, e eles não são ameaça para nós, né? Isso aí foi... Muitas pessoas não sabem desse detalhe aí, que nós somos pioneiros. E outra coisa, nós fomos na contramão do que os Estados Unidos estavam fazendo. Enquanto eles criaram um programa de acobertamento, nós estávamos lá fazendo nossas revelações, nossas pesquisas militares, inclusive aqui no Brasil, nós temos 3 grandes casos de extrema importância que está com participação militar. Eu vou citar aqui só para vocês terem uma ideia. A primeira, um caso com participação militar, ocorreu na ilha de Colares, em 1977. Colares fica no estado do Pará. Por sinal, eu sou paraense, viu? Então, não estou puxando a sardinha lá para o meu estado, não. É porque... Eu vou acreditar muito no senhor, mas tudo bem. Né? Então, foram 4 meses de investigação feita por militares acompanhando. Se vocês quiserem olhar na internet aí, busquem Operação Prato, tem muita informação. Inclusive, tem um jornalista que é amigo meu, o Carlos Mendes, ele escreveu um livro recentemente sobre a participação dele, o repórter, ele era repórter investigativo na época, né, e acompanhou toda essa trajetória da Operação Prato. E depois de 4 meses, quando houve o contato finalmente com os seres, todo o relatório que era mandado para Brasília tinha uma resposta que vinha de lá, né? Resumidamente, repentinamente, quando houve esse contato, eles mandaram encerrar a operação, porque a partir de então passou para as mãos dos militares norte-americanos. Lembrando que nós estávamos num estado de exceção naquela época, não tinha como a gente dar o nosso voto abertamente, de falar, muito pelo contrário, você, se fosse contra o governo, você era visto como comunista. Então, inclusive, o Carlos Mendes foi colocado para fora lá de Colares, né? Militares, né? Foi daí para a de Colares, foi colocado para fora e chamou ele de comunista. Chamaram ele de comunista. Ele, na verdade, não era nada disso. Era um repórter tentando trazer a verdade para o povo paraense e para o povo brasileiro, né? Depois desse caso, houve um grande caso também com participação militar, com a Força Aérea Brasileira, né? Novamente aí, né? No caso conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Vanderlei, me lembra aí o nome do brigadeiro aí que veio à tona na televisão aí? Me faltou. O brigadeiro... agora. Tá, veja aí, enfim, voltando aqui. Aí, resultado, se você colocar a imagem aí, muito bem. O brigadeiro, a Força Aérea Brasileira os radares da Força Aérea Brasileira e os radares detectaram 21 alvos não identificados sobrevoando o Vale do Paraíba, ali na região de São Paulo, Minas Gerais. Tá? Foram lançados 4 caças para tentar identificar, inclusive teve uma comunicação com a base, onde eles disseram assim, olha, estão preparados aqui, obviamente falando em código, né, para lançar o míssil, eles iam derrubar. E cada vez que eles se aproximavam daquela luz, eles se afastavam, de forma assim, que eles não conseguiam acompanhar a velocidade. Né? Resultado, e o brigadeiro, ele veio a público na televisão e falou, realmente houve isso aí, tá se vocês procurarem na internet, está lá, coloque lá, Noite Oficial dos OVNIs, você vai ver muita informação cabal, verdadeira, está ali. E o terceiro grande caso que ocorreu aqui no Brasil com participação militar foi o caso Varginha. Também é um caso verdadeiro. Mas dessa vez não foi a Forças Aéreas Brasileiras que tomou conta desse caso, foi o Exército. E o Exército negou até agora a existência desse caso, porque eles estão aí tão enrolados que você não imagina.
Por exemplo, quando a nave caiu lá em Varginha, a NASA já sabia que tinha entrado uma nave em espaço brasileiro, que vinha do espaço. Sabe por quê? Eu vou contar um pouquinho de história aqui. Quando nós estávamos na Guerra Fria, iniciado em 1947, praticamente, né, foi criado um sistema de radarização global. Tudo que acontece no mundo todo está sendo vigiado. Então, quando essa nave adentrou o nosso espaço aéreo, os militares norte-americanos já sabiam disso e vieram aqui conferir, inclusive até hoje em dia não se sabe para onde mandaram o corpo dos ETs e os destroços da nave. Houve uma cala, um silêncio total. Mas eu sei por quê. De uma outra palestra exclusiva sobre isso aí, eu vou falar sobre esse assunto. É um segredo militar de muita importância. Enfim. Existe um outro também, né, Alexandre? Que é da Marinha. Sim. Né? A Ilha da Trindade, né, também foi avistado por um grupo de marinheiros. Era justamente isso que eu queria que você falasse, que teve um no Rio de Janeiro, tá entendendo? Que foi muito forte, que eu acho que é esse aí da Ilha da Trindade. É isso que Exatamente. Foi um negócio assim, quase que cabal mesmo, todo o pessoal lá vendo. Foi na Ilha da Trindade, o Pera da Urca, um negócio mais ou menos assim, não foi, querido? Isso, foi exatamente. A Ilha da Trindade, né, ele estava no navio escola, né, e tinha convidado um fotógrafo para exatamente registrar o treinamento da tripulação, né? E em um determinado momento, eles avistam, passando por trás da ilha, né, um objeto. E esse fotógrafo começa a bater foto. Ele só tinha mais 6 fotos para bater. Então, na máquina dele, era antiga, aquela não era máquina digitais, né? Então, ele tinha exatamente um rolo de filmes e só faltavam 6 fotos. E ele bateu as fotos. O mais interessante é que todos que foram ao Convés foram chamados, né, aquele zum, todo mundo, que foi, venham ver, não sei o que, pá. Muita gente que chegou no Convés e avistou, né, teve alguns até que ficaram com medo, né, porque nunca tinham visto um objeto daquele tipo. E no próprio navio, pelo próprio comandante, ele fez questão de fazer a revelação dessas fotos. Só que as fotos, que quando fizeram a revelação, saíram pequenininhas, eles não tinham ali equipamentos que aumentassem a qualidade da fotografia. Mas eles foram feitos e o comandante perguntou a cada um dos oficiais, a cada um dos marinheiros, se era exatamente aquilo que eles tinham visto. E toda a tripulação confirmou exatamente aquilo, que era aquilo que eles tinham visto e que não se tratava de algo conhecido. Ao chegar no Rio de Janeiro, né, a imprensa ficou sabendo, e aí sim puderam fazer a ampliação dessas fotos e verificar exatamente aquele objeto em 5, se eu não me engano, poses de fotografias muito nítidas e que foi o único caso interessante ou relatado pelo pessoal da Marinha. Então, nós temos as 3 forças, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica, né, fazendo revelações. Voltando a um pouco ao grifo, eu tenho uma informação muito interessante, que é o seguinte: em 1971, 74, por aí, aquele astrônomo, aquele físico, astrônomo, Carl Sagan, né, enviou uma informação por um rádio, tipo frequência de rádio, para uma determinada parte do céu. E, em 2001, ao lado de um grande telescópio da Inglaterra, apareceu um agroglifo que muitos pesquisadores dizem ser a resposta daquele sinal que Carl Sagan mandou junto com seus companheiros. Era um sinal que ele fez, que foi enviado em homenagem à reabertura de um determinado telescópio, radioscópio. Né? E interessante
é a forma como veio esse agroglifo, como se estivesse respondendo parte por parte, né, tudo aquilo que ele enviou, mostrando a quantidade de pessoas, a população, o número de planetas dentro da sua estrela, mostrando a forma como eles tinham a sua formação, né, carbono, só que eles tinham um composto a mais, né? É muito interessante. Em uma outra oportunidade, nós podemos falar exatamente sobre isso. É parece até que coincidiu com um filme, né? Se as pessoas não se lembram, tinha um filme que dizia assim, Odisseia no Espaço, 2001, o ano que faremos contato. E foi exatamente no ano de 2001. Tá? Então, essa é uma outra história muito interessante para que a gente possa falar lá à frente. Porque você não estava no Rio Grande do Norte, aqui nas praias, em 2001, no veraneio. Pois você pergunta aqui o pessoal, que você vai ver o que é contatos aqui em Natal. Muito bem, meu amigo. Alexandre, tem uma pergunta aí é da produção, né? Qual a relação da ufologia com a religião? Como é que se trata, como é que se trabalha toda essa possibilidade da ufologia e das religiões de uma forma geral, né? Sim. Eu perguntaria diferente. Qual é a relação da ufologia com a espiritualidade, de forma mais abrangente? Vejamos só. Para quem é espírita, você sabe que nós passamos por um processo de múltiplas encarnações. Esse processo se faz necessário para ver a evolução espiritual, ok? Então, quando você leva em consideração que esse processo não cessa e não começa na Terra, ele começou em outro local. A Terra é simplesmente um estágio desse processo de evolução, ok? Chega um momento em que o espírito não é mais necessário encarnar aqui, ele vai encarnar em outras esferas ou em outras dimensões, tá? Em outro tipo de corpo, ok? Então, por essa razão, nós conseguimos linkar a existência de seres mais evoluídos que nos visitam, como se eles estivessem voltando à Terra e muitas vezes na tentativa de ajudar a evoluir, o ser humano a evoluir melhor ou mais rápido. Entendeu? Nós já habitamos outras esferas, outros órbitos mais atrasados, a quem fala de Capela, né? Que nós viemos de lá, né? Porque fomos mal comportados, não fizemos a nossa missão, né? Não cumprimos, aí viemos para cá no processo de várias encarnações. Então, esses seres que nos visitam aqui, eles têm um corpo físico, são várias formas de vida que nos visitam. Até onde nós sabemos, cerca de 58 formas de vidas que nos visitam aqui no nosso planeta. Então, é essa maneira bem prática de explicar que nós somos seres, nós somos almas vivenciando uma experiência humana, tá? E mais na frente, nós vamos ter outros corpos, vão estar evoluindo tanto mais moralmente quanto tecnologicamente. Eu sempre digo nas minhas palestras que nós não merecemos o avanço tecnológico que nós temos hoje em dia, porque moralmente nós somos ainda muito atrasados. Nós usamos a inteligência, o ser humano usa a inteligência, uma boa parte, para fazer o mal a si mesmo. Está aí, o mundo está cheio de artefatos nucleares apontando para lá e para cá, quando esse dinheiro podia ter sido investido para combater a miséria, para combater a fome, para combater a desinformação, entendeu? É muito esforço voltado para uma coisa que realmente é lamentável. Muito bem, meus amigos, nós temos aqui, porque nós estamos estourando o horário, nós temos aqui uma pergunta, vamos tentar colocar aqui no ar. A gente gostaria de começar pelo Zé Alexandre, Zé Vanderlei, certo? E os centros espíritas, você tem alguma informação se estão recebendo e trabalhando com os ETs? Você tem alguma informação aí a nível
da ufologia, se tem esse desdobramento, ou isso não chegou até agora aos ouvidos de vocês? Não, nós temos, inclusive, nesse UFO do Piauí, nós tivemos, inclusive, duas pessoas, né, a Mônica Medeiros e eu me esqueço o nome da outra, Margarete Áquila, que falavam exatamente sobre isso. E nós temos exatamente pessoas que dizem incorporar espírito de outros mundos, que vêm aqui para ajudar a nossa evolução, nesse momento que nós estamos atravessando. Tá? Então, temos várias pessoas. O nosso maior problema é o tipo de pessoa que diz falar com relação a esses espíritos. Nós temos que ter muito cuidado. Né? Então, nós estamos ainda num momento de aprendizagem, e que muitas vezes essas pessoas, as más pessoas, as pessoas que não têm uma boa índole, podem se aproveitar daquelas outras pessoas falando que estão incorporando um determinado espírito que é extraterrestre, que vai trazer para ela uma modificação na vida dela. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Mas, sim, temos informações, né, de pessoas que recebem espíritos desencarnados, não só daqui da Terra, como de outros mundos, de outras orbes. Muito bem. Alexandre, eu queria que você falasse alguma coisa com relação a essa pergunta, e depois eu queria fazer duas perguntas de cunho particular, por favor. Ok. Bom, como o Wanderley falou, né, nós tivemos a presença da doutora Mônica de Medeiros e Margarete Áquila no segundo fórum online de ufologia, né? A doutora Mônica recebe uma entidade extraterrestre chamada Sheliana, né? Inclusive, ela esteve aqui também conosco em Recife, no segundo fórum de ufologia de Pernambuco, né? Ela veio dar a mensagem, né? Ela está aí também na internet, se quiser procurar as lives delas, é muito interessante, realmente. Tá? É sempre uma mensagem de amor e esperança que eles passam para o ser humano, entendeu? Mas agora... Entendeu? Não é todo mundo que está habilitado para receber essa missão importante deles aqui na Terra. A doutora Mônica, sim, faz essa missão com toda a lisura, com bastante seriedade, né? E a entidade realmente é fantástica. Só para lembrar, você me perguntou sobre o nome do brigadeiro. Do general. É do brigadeiro. Era Otávio Júlio Moreira Lima. Muito bem. Muito bem. Seu Wanderley, eu vou lhe perguntar uma coisa para o senhor, depois pergunto para o seu Alexandre. Vamos supor que o senhor morasse em Marte. O senhor seria o quê? Na terminologia, seria, se morasse em Marte, seria um... Se eu morasse em Marte, eu seria um marciano. Marciano, muito bem. Você merece 10. Só o cabo de Recife é que responde disso. Agora, se eu chegasse da Terra para visitar Marte, o que é que você acharia que eu sou? Um extra-Marte. Um extra-marciano. Tá vendo só como as coisas... É só mudar de planeta que a gente compreende tudo. Existe inclusive... Pois não, deixa eu existe, inclusive, uma história muito interessante dos nossos astronautas. Os nossos astronautas, quando estão fora da Terra, em órbita, o relógio fisiológico dele modifica, ele passa, não é mais 24 horas. Todos nós temos um relógio biológico interno de 24 horas, porque nós estamos na Terra. Mas quando eles saem para o espaço, o relógio dele modifica, e ele passa a ter 24 horas e 9 minutos, se eu não estou enganado, que é o mesmo relógio de Marte. Daí criou-se uma teoria de que Marte era, como a gente sempre fala em Marte era a nossa cidade natal. E por ter havido uma grande guerra,
uma grande destruição que até hoje está sendo estudada, inclusive com teorias de bomba atômica, alguma coisa nesse sentido, né? Teríamos saído de Marte há milhares de anos e vindo povoar a Terra. E hoje nós estamos fazendo o reverso. Nós estamos saindo da Terra para tentar colonizar Marte. Isso é uma teoria de alguns pesquisadores que falam, né, que Marte era igual à Terra. Eles já encontraram água, já encontraram rios secos, né, já encontraram algum tipo de informação que Marte tem vida já microbiana, né? Então, hoje, existe até uma teoria, né, que nós também podemos, quando um dia que formos falar de Marte, existe até uma teoria que Marte não está desabitado. Existe pessoas morando em Marte, ou marcianos, mas eles estão sobre a parte superior de Marte. Eles estão intramarte. Assim como existe, quando formos falar da Antártica, nós vamos conhecer a história do Almirante Byrd, que encontrou uma cidade, né, dentro do meio uma redoma. Não, dentro da Antártida, entrando dentro do buraco da Antártida, e encontrou lá a vida. Tá? E encontrou seres, encontrou cidades. Então, é uma outra história que a gente pode contar mais à frente, mas são coisas que estão sendo reveladas, e são reveladas ao pouquinho, como eu lhe falei anteriormente. Nós estamos recebendo as informações com um pingo d'água, mas quando vários pingos d'água se unirem, nós vamos ter exatamente um riacho de conhecimento, depois um mar e assim por diante. Muito bem. Seu menino, o negócio do marciano, mas pra você ter uma ideia, o segundo livro do Francisco de Paula Cândido, que a gente conhece como Chico Xavier, é Cartas de uma Morta. Se eu não me engano, esse livro ele é do final dos anos 30, início dos anos 40, 37, 38. E ele fala lá, tá textual, porque é um livro de 37, 38. Marte tem água no subsolo a 5 centímetros, como a NASA, no final dos anos 80, veio a confirmar, isso está num livro do Chico, de 30. E outra coisa, segundo esse livro, eles são muito mais evoluídos do que a gente. Mas, olhe, é um negócio espantoso. Mas aí, a gente vai estudar, não é isso? Eu quero perguntar para você algo interessante, que foi o que me fez apaixonar pela ufologia. No final dos anos 70, 78, 79, eu li na revista Planeta, eu acho que não existe mais, né, a revista Planeta, vocês são mais da área da ufologia, mas lembram, né, da revista Planeta? Eu sou de Superpoderosas para cá. Então muito bem. Eu sou dessa época para trás, eu reconheço a minha idade. E o que é que ocorre? Eu acho que... Tá me escutando, Alexandre? Ou congelou a imagem dele? Acho que congelou. Eu acho que congelou a imagem. Então, olhe bem. E nessa revista, vamos ver se ele volta, se você conseguir falar com ele, diz para ele sair da sala e voltar, que aí retorna tudo. Nessa revista Planeta, eu encontrei essa revista em 78, 77, 78. E ela dizia assim, bem interessante, que os extraterrestres, esses que estão nos visitando aqui, vindo aqui, somos nós mesmos. Nós avançamos em tecnologia e lá no futuro, segundo essa teoria, nós fizemos algumas coisas. A gente está voltando justamente para ver e analisar o que foi que ocorreu no futuro. Então, esses extraterrestres nada mais são do que nós, com a tecnologia avançada de 2, 3 mil anos na frente, que temos essa condição de voltar no tempo e no espaço. Eu li essa revista e eu já era apaixonado pelo negócio do extraterrestre, fiquei mais apaixonado ainda. Vamos ver se o nosso irmão Alexandre volta. Espero que ele não tenha sido abduzido, né? Mas falar essa teoria, né, tem inclusive dizendo que na realidade nós não existe passado, presente ou futuro, é tudo uma coisa só. E que há um desdobramento, né, de nossas vidas, e que nós, inclusive, conhecemos o futuro, só não temos o acesso. E que a nossa evolução, muitas vezes a gente passa assim,
eu já tive aqui, eu já sabia disso, né? Então, tem coisas que realmente deixam você a pensar, né? Que realmente já tem um futuro, né? Que nós estamos vivendo, mas estamos presos Ainda é um passado. dimensionalmente nessa época. Quem tem a teoria que nós estamos vivendo nas três dimensões, tanto vivendo no passado, nós temos um Vanderlei hoje, que seria esse, e temos o Vanderlei do futuro. Né? Então, são vários tipos de teorias que ainda, né, a física quântica, né, está entrando no processo de descobrimento. Eu pesquisei, né, há pouco, que Nikola Tesla, ele tinha um estudo sobre uma energia que viajava mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, enquanto nós colocamos a velocidade da luz como sendo a velocidade mais rápida existente no nosso conhecimento, né, ele já trabalhava com um avançado de uma determinada energia completamente diferente, com a capacidade de ser uma vez e 1,3 vezes a velocidade da luz. Então, nós realmente ainda temos muito que conhecer, muito de que descobrir. Né? Nós sabemos que temos a capacidade de fazer isso hoje, só que não é interessante comercialmente, tá? Mas tem até algumas universidades na Europa e nos Estados Unidos fazendo esse tipo de testes, onde você transmite energia de um ponto a outro. Nikola Tesla fazia isso lá atrás, em 1800. Tá? Então, nós temos realmente muita coisa ainda para desvendar, nós temos ainda muita coisa para aprender. Né? Mas as teorias são muitas e cada vez elas se multiplicam muito mais. Muito bem. Eu fiz fazer até uma observação de um físico que ele estava querendo, ele tinha no quadro dele um cálculo que não conseguia, em determinado momento, ele não conseguia resolver esse cálculo. Tá? Então, um dia, ele acordou, né, depois de várias semanas tentando resolver esse cálculo, e acordou com o cálculo terminado, finalizado. E ele ficou assustado, né? Como é que foi que aquele cálculo, e quem foi que fez aquele cálculo? E ele chamou a empregada dele, né, na época, que vivia lá com ele, e ela disse, foi o senhor. Ele disse, foi, o senhor estava aí, mexendo, fazendo os cálculos, eu chamava pelo senhor, o senhor não me ouvia, parecia que estava sonâmbulo. Ou seja, ele conseguiu acessar aquilo que está no universo, tá, de tal forma que foi transmitido para ele naquele momento. Nós temos essa capacidade. Nós não sabemos como fazer. Né? E, voltando ainda a Nikola Tesla, ele falava exatamente que tudo que ele construía, ele conseguia identificar e, para ele via as informações onde ele podia, inclusive, mexer naquele equipamento que ele estava imaginando, aquele equipamento que ele estava visualizando, como se estivesse em 3D. E ele simplesmente rodava e conhecia todas as peças. Então, a física quântica ainda está caminhando, mas em breve nós vamos ter muito mais novidades. Muito bem. Meu amigo Alexandre, Opa. Pensei que você tivesse... Eu digo, pronto, foi abduzido, me levaram meu amigo no primeiro programa, volto com ele. Passou uma nave aqui perto da minha cabeça, levou o sinal de internet para não sei para onde. Mas, meu amigo, nós já estamos aí no final, já estamos há 20 minutos rompendo, mas como é o primeiro programa de uma série, mas eu queria agora agradecer a você e ao Vanderlei. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais e agradecer por essas informações, desmistificar, né, porque uma das perguntas que eu achei mais importante foi aquela se é uma ciência, e tem que ser levado em conta, porque, queiramos ou não, foi assim com o magnetismo, foi assim com todas as ciências. Já percebeu que todas as ciências do mundo, que hoje são ciências, logo no início não, isso não existe, né?
porque assim depois a própria ciência vai confirmando e mais cedo ou mais tarde ela vai ser elevada na categoria de ciência mesmo na Terra. Então, as suas considerações finais, e muito obrigado por tudo. Ok. Antes de tudo, quero agradecer a você, Tavares, por ter nos convidado para participar dessa live, né? E eu quero também, lembrando que você falou em ciência, né? Eu discutindo com um professor de física recentemente, aí eu parei para refletir com ele e disse, olha, professor, é o seguinte, muitas dessas revelações que hoje em dia são, não estou falando necessariamente de ufologia, mas outras coisas que antigamente não eram tidas como cientificamente comprovadas, ao longo dos anos se tornaram comprovadas. Muitas teorias da física, inclusive física quântica, né, não era aceita no começo e acabou sendo comprovada e aceita. A ufologia não é diferente. Inclusive, quando eu falei mais cedo dessa reunião que teve lá em Moscou, né, eles estavam realmente tentando dar um norte para o que vai acontecer, né? Eles não fariam uma reunião dessa com 39 países, trazendo especialistas do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos também, para uma reunião como essa, né? E aqui no Brasil nós temos a oportunidade de praticar uma ufologia muito, muito importante, muito séria, como nós contribuímos para o mundo nesse aspecto. Nós somos um país aberto a essa ideia. Aqueles que queiram também investigar mais sobre a ufologia, vão nos arquivos nacional, se inscrevam lá, você vai ver que tem tudo isso que eu estou te falando, das operações especiais militares, estão lá registrados. Eu já me inscrevi, já li, já vi. É muito interessante você ter orgulho de ser brasileiro e estar contribuindo com esse fenômeno a nível global, não é só aqui não. Então, espero ver vocês no futuro próximo. Para quem, não sei se dá para você colocar aí o WhatsApp nosso aqui, para aqueles que queiram se inscrever na Brazil UFO Network, que é a maior rede de ufologia do Norte-Nordeste, né? Falando novamente, ufologia científica, né? Meu WhatsApp é 81. Deixa eu voltar aqui, peraí, vamos lá, que aí, esse aí eu vou voltar. É 081. Isso, 9 9596 30 72. 72. Tá? 72. Então, deixa eu só colocar aqui e eu já passo aí pro pessoal ficar aí, ó. Isso. Pode ligar sobre... É 72. 72, viu? 72. Então deixa eu apagar aqui. Calma. É que o computador que eu estou não é meu, sabe? Eu falei para vocês que teve um probleminha antes. Eu estou no computador aqui do meu menino. Então, 9596 30 72. Deixa eu ver aqui. 99, eu esqueci. 99. Peraí, calma, Tavares. 99. Bota o 9, já para, né? 9, aí 9596 30 72. É isso o nosso WhatsApp. 96. Repete aí de novo, por favor. 96 32. Não, 95. 9596 30 72. Código de área 81. Em Recife. 9596 3082. Não é possível. Vamos ver agora. Tavares, você só pode ser um extraterrestre. Não é possível. Não é possível. Veja aí, querido. É isto? Isso aí, acertou. 9596 3072. Isso Pronto. mesmo. Você liga para saber sobre ufologia e se quiser pedir dinheiro emprestado também é no telefone, não é nesse não. Do Vanderlei, essa foi o Vanderlei, né? Meu amigo, olha, nós temos um grupo aqui, um grupo sério, né? De ufologia. Eu só queria que você me dissesse, que eu fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha, você disse que está preparando com o Vanderlei um estudo. Ainda é para esse ano, ele vai ser presencial, vai ser pela internet, para aqueles que queiram começar a iniciar na ufologia, na ciência ufológica. Nós estamos aí, na verdade, um curso, né? Nós estamos preparando
Inclusive, nós estamos, talvez seja o primeiro do Nordeste a nível de nível superior, né? Como a cadeira eletiva, nós estamos abordando algumas universidades que se demonstraram interessados em ter essa cadeira, né? Especialmente o pessoal ligado à parte de astronomia, né? Que tem tudo a ver, por sinal, né? Então, Vanderlei e eu, nós estamos organizando essas aulas, né? De ufologia científica, né? Que é o que nos interessa, né? Muito bem. Inclusive, no futuro, nós também vamos... Agora não, por causa dessa questão do Covid, né? Quando tudo isso acabar, nós vamos fazer vigílias, né? Tem o Nordeste, por exemplo, é um celeiro fantástico de ocorrências ufológicas. Muita gente não sabe disso. Muito bem. Meu amigo Vanderlei, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais, para que a gente possa fazer o encerramento. E se você quiser fazer a prece final, fique à vontade. Estou vendo aí por trás de você Nossa Senhora, arte barroca, muito bonita, adorei o quadro. Você sabe quem é pernambucano? Ele tem um pé na macumba, um pé em Nossa Senhora do Carmo e um pé na ufologia também, né? É verdade. Na realidade, comigo, eu não comecei pela ufologia, porque na minha época não tinha realmente... Eu falei que eu era das super-poderosas para cá, mas eu acho que eu tenho a mesma idade que você. Então, o que me chamou muito a atenção na época era a questão da parapsicologia, que estava não nascendo, mas estava exatamente tendo ênfase, né? E que uma coisa vai levar a outra. Nós podemos ver isso no andar da carruagem. Mas, voltando aqui ao nosso final da nossa apresentação, eu queria agradecer a você pela oportunidade, né? É muito importante isso que você está fazendo, tá? Você está abrindo um caminho para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que há muito tempo é escondida deles, tá? Nós temos, por exemplo, desde não é de hoje, né? Nós temos registros da Igreja Católica com contatos com o Papa, né, de alguns presidentes, mas tudo isso é escondido da grande população, ou por medo, ou até para ter aquela informação privilegiada e ser sempre superior às demais pessoas. Né? Manipular. Tá? Então, isso que você está fazendo é de grande valia, não só para Natal, para o Nordeste, para o Brasil, mas para todos aqueles que têm línguas portuguesas que possam acessar o seu canal. Tá? Eu vou dizer uma coisa que alguém já me perguntou e eu disse, eu respondi da seguinte forma: nós, hoje, nesse momento, escolhemos estar aqui, porque nós estamos abrindo, nós somos os primórdios, os primeiros desbravadores, desbravadores. Exatamente, os desbravadores, a levar esse fato a uma população que não sabe nem escrever, né? Um fato que ela não sabe nem ler, né? Mas que existe, né? Uma parte, nós somos uma parte de um todo. E esse desconhecimento, né, nos leva exatamente a tudo que nós estamos passando, né? A ignorância, o egoísmo, né? Nós não nos colocamos como uma parte de um todo. Então, no momento que nós tivermos essa parte compreendida, né, nós vamos ter uma evolução muito maior. Eu acho que essa pandemia veio exatamente para trazer à tona isso. Você vê a quantidade de pessoas que estão se mobilizando tanto no Brasil como no mundo todo. Inclusive, nós, quando o Alexandre fez a palestra do UFO Piauí, né, teve as doações das cestas. Então, as pessoas estão querendo exatamente se chegar a se unir, né, num só pensamento, num só povo. Né? E nós precisamos exatamente divulgar isso. Nós precisamos participar do universo e não ser uma parte deste universo. Ter o conhecimento que nós somos
um pedacinho de um todo. Então, para bem. você, muito obrigado. Alexandre, valeu mais uma vez. Né? Estamos Obrigado à aí, disposição. Quando precisar, estaremos sempre à disposição. E está de parabéns pelo programa. Quando eu falei com o Alexandre a primeira vez, eu já propus a ele, e estou propondo no ar. Caso vocês queiram, nós temos a rádio, não só para a ufologia, mas estamos numa experiência com os católicos, os evangélicos, muçulmanos, o pessoal judeu, do judaísmo. Então, enfim, o candomblé, o nosso querido Babalorixá de Ogum, Pá de Ogum, né? Mel de Ogum, vai trabalhar com a gente aqui, vai fazer um programa. E quem quiser mais informações é o 81, que é o WhatsApp do nosso querido Alexandre, 995963072, e aí você tem maiores. E veja com vocês aí do grupo de vocês, de fora, vocês estão aqui com 1 hora, a gente fez 1h30, vamos para 1h30, mas vocês estão com 1 hora disponível aqui na nossa rádio, web rádio, para um programa onde que vocês possam conversar sobre ufologia abertamente, como uma ciência, sem nenhum empecilho. Isso aí é o nosso compromisso. Muito obrigado, meu amigo Alexandre. Obrigado. Zé, você faz a prece? Eu faço a prece, sim. Maravilha. Então, nós estamos encerrando. Eu muito vou obrigado. fazer a prece, né, do nosso Deus Pai. Né, que este é o mais significativo de todas as preces. Com certeza. Então, vamos todos nos concentrar exatamente no coração divino do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que nos dai hoje, perdoa todas as nossas ofensas, assim como perdoamos todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal. Amém. A bênção e saúde a todos. Paz, saúde para todo mundo. Muito obrigado, meu amigo. Como eu sempre falo aqui, vou ficar devendo essa, o débito é tão grande que eu só vou pagar na próxima encarnação. Ou, quem sabe, na próxima abduzação. Vou cobrar. Me cobre. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Você pode... Obrigado, meu amigo. Estamos encerrando. A gente volta amanhã cedinho. Sim, eu quero pedir desculpa, porque a nossa rádio, a web rádio teve um probleminha, não tanto transmitindo pela web rádio, só pelo canal. Mas amanhã a gente já organiza isso tudo. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Fiquem em paz. Obrigado. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Boa noite a todos.